Alô, amigas e amigos que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre as eleições proporcionais, que é um vídeo que complementa exatamente informações sobre o processo eleitoral brasileiro. E nós começamos com as eleições majoritárias. Nesse caso das eleições proporcionais, eu apenas vou passar dois vídeos, porque não são coisas muito difíceis, mas embora tenham alguns cálculos que vocês vão ver, para poder vocês entenderem o processo, como ocorre toda a eleição, como é que os deputados são eleitos. Então, o processo vai ser passado aqui, especialmente no segundo vídeo. Bom, os sistemas democráticos modernos, eles são chamados democracias representativas. Por quê? Porque o povo não vai para a rua para aprovar as leis, nem para eleger as políticas de governo. Então, é preciso que haja representantes que vão ser eleitos pelas populações para poder representá-las na hora de realizarem o trabalho parlamentar. Então, essa viabilidade da eleição de representantes, ela é feita através dos partidos políticos, porque nenhum candidato pode postular um cargo se apresentando como um candidato isolado. Ele tem que viabilizar a sua candidatura através de um partido político. A função do deputado federal, assim como do deputado estadual, fazer as leis que serão cumpridas pelo governo, que vai ficar aquele período. Inclusive, essas leis são demandadas pelos interesses da sociedade. Então, a sociedade, vocês sabem, é composta por grupos sociais distintos, como, por exemplo, o grupo dos trabalhadores, o grupo dos banqueiros, dos empresários, os professores. Então, são categorias profissionais que têm os seus interesses específicos, que têm os seus direitos também diferentes, e eles devem eleger mais e mais representantes para que possam ser fortes na hora de que as leis propostas a seu favor possam ser referendadas e possam ser aprovadas. Nós vamos falar especialmente dos deputados federais da Câmara Federal, para que vocês possam entender, e o processo todo também corresponde à eleição das assembleias e das câmaras municipais. Então, gente, o número de cadeiras que existe no Brasil, atualmente no parlamento, é de 513 cadeiras. A gente às vezes diz, mas é muita gente, é muito deputado, para que tanto? Para que isso tudo? Ora, gente, nós temos que lembrar que nós temos uma população de 220 milhões de pessoas, mais ou menos, né? Então, é muita gente. E nesse sistema representativo, cada deputado ele vai representar uma parcela da população. Então, eu quero dizer a vocês que o menor número de cadeiras que um estado no Brasil pode ter é de 8 cadeiras. E o número máximo de vagas é de 70 para os estados que são mais populosos. Então, os estados são vistos na sua dimensão em função da sua população. Então, cada deputado tem que representar uma parcela da população daquele estado para o qual ele foi eleito. Então, vamos fazer um exemplo aqui para que vocês possam ter uma visibilidade maior sobre isso que eu estou dizendo. Então, por exemplo, vamos pegar um estado como o Acre, que tem uma população estimada pelo IBGE, considerando 2021, que é de 906.876 pessoas.
Então, se a gente pegar essa população e dividir pelo número de cadeiras que o Acre tem direito, nós vamos ter como resultado que cada deputado ele vai representar 113.360 pessoas. Então, essa é a fatia da sua representação. Se nós pegarmos São Paulo, que tem uma população muito, muito maior, e tem 70 cadeiras, nós vamos dividir a população de São Paulo, que é de 46.649.132 pessoas, dividir por 70, que é o número de cadeiras, nós vamos ter como resultado 666.417 pessoas que cada deputado vai representar. Então, nós vemos aqui que há uma defasagem grande, porque esse Estado aqui e a representatividade dele em função da sua população é bem maior. Enquanto isso, São Paulo, que pelo tamanho da sua população e pela limitação do número de cadeiras, ele vai estar completamente subrepresentado, porque cada deputado vai atender 666 pessoas, 1.000 pessoas. Se a gente fosse fazer o mesmo nível de representação do Acre, o número de cadeiras aqui seria muito, muito maior. E infelizmente, isso não seria viável, né? Concretamente, iria onerar demais o nosso sistema, iria complicar demais. E na verdade, a gente tem que manter o regime democraticamente estabelecido, mas mantendo um nível de lógica que não seja oneroso também para o Estado, né? Agora, essas eleições nós chamamos de proporcionais exatamente porque as pessoas são eleitas e em função da população, elas passam esses votos são proporcionais a esse eleitorado, não é? E também ao volume de votos que cada partido vai obter, que é exatamente o que se chama o voto partidário. O voto partidário é o voto que o eleitor pode dar apenas à legenda. Se ele não tem um candidato que seja da sua preferência, mas ele tem uma simpatia por uma determinada legenda partidária, ele pode votar apenas no partido, o seu voto será válido, né? Mas, em geral, a gente vota no candidato diretamente, que é o chamado voto nominal. Agora, o que é que define exatamente quantas vagas, quantas cadeiras cada partido vai obter naquele estado? Ora, se é exatamente o seu desempenho, representado pelo número de votos que ele vai receber do eleitorado. E isso aí vai indicar também a relevância daquele partido diante da sociedade, né? Diante do eleitorado. Porque quanto mais votos ele receber, mais vagas ele terá e será muito mais representativo no parlamento. A partir da definição de quantas vagas cada partido terá, o partido vai alocar essas vagas com seus candidatos que forem mais bem votados. Se os partidos se coligarem, que agora não tem mais coligação, mas se eles se tornarem federados, eles vão juntar todos os candidatos dos partidos que se juntaram e os que forem mais bem votados é que ocuparão as vagas. Esse sistema, as distorções, que era para permitir que os candidatos com a votação às vezes inexpressiva, eles pudessem ser eleitos. E isso ocorria por causa do chamado puxador de voto. O que seria os puxadores de voto? Eram candidatos muito populares, que às vezes tinham uma tradição diante do eleitorado, e eles
se sabia que ele teria uma votação enorme, que extrapolaria todo o número de votos que seria necessário para se eleger. Então, o que é que acontecia? Muitas vezes, aquela legenda, além de eleger esse deputado, ele poderia puxar vários outros que tinham uma votação menor. Um exemplo que a gente pode dar é do ano 2010, quando o deputado Tiririca, do PR de São Paulo, obteve uma votação extremamente alta, de 1.350.000 votos, né? E esse número foi suficiente para garantir a sua eleição, e ele ainda conseguiu puxar 3 colegas da coligação que o PR fazia com outros partidos, certo? Então, o que é que acontecia? Qual era a distorção? É que muitas vezes você tinha pessoas que não tinham um número de votos muito expressivo, tinham um número de votos muito baixo, e, por exemplo, o partido tinha direito a 10 cadeiras, ele seria eleito na 10ª com uma quantidade de voto muito pequena. Em contrapartida, um outro partido que, por exemplo, tivesse direito a 6 vagas, como ele teria bons candidatos, né, todos os 6 estariam eleitos pelos seus votos obtidos, nominais, dentro do coeficiente eleitoral, mas outros que tinham um número menor de votos, eles não seriam eleitos. E esse, por exemplo, o 7º desse partido, ele tinha muito mais votos do que o 10º do primeiro partido, que foi eleito com uma votação mínima. Então, era uma distorção. O eleitorado não tinha realmente tido vez na hora de escolher quem deveria estar lá no parlamento os representando. A lei que foi criada em 2015, ela exatamente definiu as mudanças que puderam tornar a democracia muito mais saudável e muito mais aperfeiçoada, porque essa lei chamada 13.165 de 2015, ela foi votada e aprovada nesse ano e para valer nas eleições de 2022. Ela criou aí 2 cláusulas de desempenho do candidato e a cláusula de desempenho do partido, ou a chamada cláusula de barreira. Então, pela cláusula de desempenho do candidato, cada candidato, para poder ser eleito, ele teria que ter pelo menos 10% do quociente eleitoral em termos de votos nominais que ele tinha recebido, não os votos partidários, mas os votos nominais que ele recebeu diretamente. O quociente eleitoral, no próximo vídeo eu vou explicar em detalhes. É exatamente o número de votos, tá, que cada partido deve ter para eleger um deputado. Por essa nova lei, esse partido do exemplo que teve 10 vagas e o último candidato entrou com um número de voto mínimo, esse aí não seria eleito. Aquela vaga, a 10ª vaga, não seria ocupada, porque o partido não tinha nenhum candidato que tinha obtido pelo menos 10% do quociente eleitoral. Então, essa vaga não iria para o partido e iria se incluir no cálculo do que nós chamamos sobras. Então, são as cadeiras que são dadas como sobra e depois serão distribuídas entre todos os partidos. Nesse caso aí, dessa nova lei, os votos partidários, eles perdem muito de valor, tá? Porque, na verdade, vai servir esse número de votos que o partido vai ter para ser incluída na votação geral que ele teve.
para poder ver quantas cadeiras ele vai ter direito. Mas, a nível de alocação de candidatos nas vagas, esse voto partidário não vai ter significação, porque deve-se observar 10% dos votos nominais, dos votos que foram dados diretamente ao candidato. A mesma lei definiu também a causa de desempenho dos partidos, né? Ela disse, através da emenda 9717, o partido como um todo ele tem que ter uma votação de, no mínimo, 2% em 1/3 dos estados. Se ele não cumprir isso, e também não obtiver o mínimo de 11 deputados em 9 estados, ele não vai ter direito aos recursos do fundo partidário, os recursos públicos, né, que exatamente servem para ajudar na eleição, e também não terá o tempo free, né, o tempo grátis de propaganda eleitoral na televisão e na rádio. Então, isso vai fazer com que os partidos nanicos eles sejam eliminados do cenário político brasileiro, né? Do cenário partidário. E isso, alguns analistas políticos, eles dizem que essa quantidade de legendas que nós temos, que hoje são 33, elas são demasiadas. Nosso sistema político é uma coisa terrível, porque o que pode acontecer é o seguinte: nem todas as legendas têm ideologia, defendem uma ideologia, uma maneira de ver a vida, de ver a sociedade, né? Trabalhar para que aquela ideologia se aplique. Ou então, uma grande maioria de partidos não tem ideologia nenhuma, não é? E também o seguinte: uma parcela muito grande de partidos no parlamento, né, vai dificultar muito a governabilidade do candidato eleito para os cargos executivos, né? Porque com uma diversificação tão grande de legendas, o governante não vai ter maioria, o seu partido não terá maioria para aprovar as propostas de mudança, de reformas que ele pretenderá fazer. Ele terá que negociar com os outros partidos, né? Principalmente aqueles que têm uma visão semelhante à do seu partido, para poder compor uma maioria e aprovar os projetos de lei que ele precisa para atuar. Agendas que são fisiológicas, que a gente chama, que estão ali não para pensar um país melhor, mas para tirar vantagem, e isso também acontece, essas legendas muitas vezes criam sérios problemas para o governante, que tem que acomodar os interesses dessas legendas à situação política, e também isso é muito mal visto pela população quando o governante vai negociar com esse tipo de legenda. E às vezes é uma coisa necessária para poder obter a maioria, né? Agora, outra coisa, um número menor de legendas, que é exatamente o que vai acontecer pelo desgaste dessas pequenas legendas, né? Que eleições após eleições eles vão perdendo as suas condições de permanência, faz com que se torne mais viável aquilo que a gente chama a fidelidade partidária. Porque por esse instrumento, por esse instituto, os membros de um partido na Câmara Federal, por exemplo, eles têm que ser partidários, têm que ser fiéis à sua legenda. Eles têm que decidir nas votações que tipo de comportamento eles terão. A liderança interna do partido tem que reunir todos os membros, discutir qual seria a posição que eles iam adotar, e todos os membros, pela fidelidade partidária, deveriam votar com aquela orientação. O que acontece hoje não é isso. Esse Instituto da Fidelidade Partidária está muito desmoralizado,
e muitas vezes a legenda se cinde em uma posição de um lado e outra posição de outro. Então, isso, segundo os analistas, com um número menor de partidos, e seriam partidos mais fortes, se poderia, vamos dizer, fortalecer essa questão da fidelidade partidária. Também, se nós tivermos partidos que têm uma cara ideológica, que mostre exatamente qual é a posição que ele tem diante da sociedade, né? Quais são as propostas que ele tem para que o país se torne melhor, faz com que o eleitorado se aproxime desses partidos, apoie esses partidos, e essa convivência entre eleitorado e sistema partidário é uma coisa que deve ser muito bem recebida, porque, por exemplo, nós não temos os nossos times de futebol do coração. Por que nós não termos os nossos partidos do coração, o nosso partido do coração? Então, essa convivência é perfeitamente esperada e é uma coisa muito importante para revigorar a democracia de um país. Então, gente, obrigada por ficarem até o final. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem aí seus comentários, deem aí também o seu like. E, por favor, eu peço, se inscreva no canal se ainda não são inscritos. Ativem o sininho, porque eu vou estar sempre enviando vídeos para o YouTube, sempre publicando, e vocês receberão aviso de quando esses vídeos estarão disponíveis. Até a próxima, então.